Ezequiel, capítulo 48. São estes os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte, via Etlon, até a entrada de Ramate, até Azarenon, o limite norte de Damasco, junto a Amate, e desde o lado leste até o oeste. Dan terá uma porção. Limitando-se com Dan, desde o lado leste até o lado oeste, Asser terá uma porção. Limitando-se com Asser, desde o lado leste até o lado oeste, Naftali terá uma porção. Limitando-se com Naftali, desde o lado leste até o lado oeste, Manassés terá uma porção. Limitando-se com Manassés, desde o lado leste até o lado oeste, Efraim terá uma porção. Limitando-se com Efraim, desde o lado leste até o lado oeste, Ruben terá uma porção. Limitando-se com Ruben, desde o lado leste até o lado oeste, Judá terá uma porção. Limitando-se com Judá, desde o lado leste até o lado oeste, ficará a região sagrada que vocês devem separar. Terá 12,5 km de largura e o mesmo comprimento que os das outras porções, desde o lado leste até o lado oeste. O santuário estará no meio dela. A região que vocês devem separar ao Senhor terá 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Esta região sagrada será dos sacerdotes. Terá o norte 12,5 km e o oeste 5 km de largura, a leste 5 km de largura e ao sul 12,5 km de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não se desviaram como fizeram os levitas, quando os filhos de Israel se desviaram. Será uma região especial dentro da região sagrada, um santíssimo, fazendo limites com a porção dos levitas. Os levitas terão uma área de 12,5 km de comprimento por 5 km de largura, paralela à porção dos sacerdotes. Seu comprimento total será de 12,5 km e a largura será de 5 km. Não poderão vender nem trocar nenhuma parte dessa área. A melhor parte da área não pode ser transferida a outros, porque é santa para o Senhor. A área que restar, de 2,5 km de largura por 12,5 km de comprimento, será para o uso civil da cidade, para a habitação e para os arredores. A cidade ficará no meio. Estas serão as suas dimensões: o lado norte, de 2.250 metros, o lado sul, de 2.250 metros, o lado leste, de 2.250 metros, e o lado oeste, de 2.250 metros. Os arredores da cidade serão ao norte, de 125 metros, ao sul, de 125 metros, ao leste, de 125 metros, e a oeste, de 125 metros. Quanto à área restante paralela à região sagrada, será de 5 km para leste e de 5 km para o oeste. O seu produto será para o sustento daqueles que trabalham na cidade. Essa parte será cultivada pelos trabalhadores da cidade, provindos de todas as tribos de Israel. A região sagrada terá 12,5 km de cada lado, formando um quadrado, e incluirá a propriedade da cidade. O que restar de ambos os lados da região sagrada e da propriedade da cidade será do príncipe. Aquilo que se estende dos 12,5 km em direção ao leste e também dos 12,5 km em direção do oeste. Paralelamente, com as porções, será do príncipe. A região sagrada e o santuário do templo estarão no meio. A área que pertence aos levitas e à cidade estará no meio daquilo que pertence ao príncipe. A área entre o território de Judá e o território de Benjamim será do príncipe. Quanto ao resto das tribos, desde o lado leste até o lado oeste, Benjamim terá uma porção. Limitando-se com Benjamim, desde o lado leste até o lado oeste, Simeão terá uma porção. Limitando-se com Simeão, desde o lado leste até o lado oeste, Isacar terá uma porção. Limitando-se com Isacar, desde o lado leste até o lado oeste, Zebulão terá uma porção. Limitando-se com Zebulon,
desde o lado leste até o lado oeste. Gade terá uma porção. Limitando-se com o território de Gade, ao sul. O limite será desde Tamar até as águas de Meribá-Cades, ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a área que vocês repartirão como herança para as tribos de Israel. E estas são as suas porções, diz o Senhor Deus. São estas as saídas da cidade. Do lado norte, que mede 2.250 metros, 3 portões, o portão de Ruben, o de Judá e o de Levi, sendo que os portões da cidade terão os nomes das tribos de Israel. Do lado leste, 2.250 metros e 3 portões, a saber, o portão de José, o de Benjamim e o de Dan. Do lado sul, 2.250 metros e 3 portões, o portão de Simeão, de Issacar e de Zebulon. Do lado oeste, 2.250 metros e os seus 3 portões, o portão de Gade, de Asser e o de Naphtali. O contorno será de 9 quilômetros, e o nome da cidade, desde aquele dia, será: O Senhor está ali. Isaías capítulo 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa, então, vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o aflito e abatido de espírito, e que tremem diante da minha palavra. Quem mata um boi é como o que comete homicídio. Quem sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço de um cão. Quem traz uma oferta de cereais, como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso, como o que bendiz um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma tem prazer nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o castigo e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Escutem a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Os irmãos de vocês os odeiam e os rejeitam por causa do amor de vocês pelo meu nome. Eles dizem que o Senhor mostre a sua glória, para que vejamos a alegria de vocês. Mas eles é que serão envergonhados. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá a devida retribuição aos seus inimigos. Antes de entrar em trabalho de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, teve um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu algo assim? Será que um país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu à luz os seus filhos. Será que eu faria vir as dores de parto, sem fazer com que o filho nasça? Diz o Senhor. Será que eu, que faço nascer, fecharia o ventre da mãe? Diz o seu Deus, ó Sião. Alegrem-se com Jerusalém e exultem por causa dela, todos vocês que a amam. Alegrem-se com ela todos vocês que por ela plantearam, porque vocês mamarão nos peitos das suas consolações e ficarão satisfeitos. Sugarão e se deliciarão com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre Jerusalém a paz como um rio,
e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então vocês serão amamentados, carregados nos braços e acalentados no colo. Tal como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Vocês verão isso, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e os seus ossos serão revigorados, como a erva tenra. O povo do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros de guerra como uma tempestade, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada o Senhor entrará em juízo com toda a humanidade, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. O Senhor diz: os que se santificam e se purificam para entrar nos jardins, após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis, e ratos serão todos destruídos ao mesmo tempo. Porque eu conheço as obras e os pensamentos deles, e venho para ajuntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Porém entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com o arco, e Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. De todas as nações, eles trarão todos os... Repetindo a partir do versículo 19. Porém, entre elas, um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com o arco, a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. De todas essas nações, eles trarão todos os irmãos de vocês como uma oferta ao Senhor. Virão sobre cavalos, em carros, em liteiras e sobre mulas e camelos, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de cereais em vasos puros à casa do Senhor. Também deles escolherei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. De uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a humanidade virá, adorará diante de mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Lucas, capítulo 5, dos versículos 1 ao 26. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam levando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão:
Leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sob esta sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E, arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E, no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém, e acrescentou: Mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achavam-se ali sentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram, então, alguns homens trazendo um paralítico deitado no leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E, não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: O que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer: Os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Curta, Comente e compartilhe.